Ao defender o aborto em nome do direito ao próprio corpo, meu corpo, minhas regras, esse é o nome do vídeo, o vídeo incorre primeiramente em um erro de anatomia. Todos nós aprendemos que o corpo humano se divide em 3 partes: cabeça, tronco e membros. Para os apologistas do aborto, para os defensores do aborto, porém, o corpo humano se divide em 4 partes: cabeça, tronco, membros e criança. Assim como a mulher pode cortar as unhas e os cabelos, poderia também cortar o bebê que traz no ventre, o qual, segundo eles, nada mais é do que uma parte do corpo dela. Ora, o corpo do bebê é o corpo de outra pessoa, que só depende da mãe para hospedagem e alimento. É uma dependência extrínseca. É a criança que comanda seu próprio desenvolvimento, inclusive a hora do parto. É um erro biológico grosseiro confundir a criança com uma parte do corpo da mãe. Suponhamos, porém, que estivéssemos tratando não do corpo de uma pessoa, mas de uma parte de nosso corpo, por exemplo, nossos olhos. Podemos nós arrancar nossos olhos para vendê-los a um traficante de órgãos? Podemos ou não podemos? A resposta é não, não podemos. Eis o que ensina a Igreja. Por força de sua união substancial com uma alma espiritual, o corpo humano não pode ser considerado apenas como um conjunto de tecidos, órgãos e funções, nem pode ser avaliado com o mesmo critério do corpo dos animais. Ele é a parte constitutiva da pessoa, que através dele se manifesta e se exprime. São palavras da Congregação para a Doutrina da Fé, na Instrução Donum Vitae de 1987, na sua introdução número 3. Portanto, eu não posso, ao meu bel prazer, ao meu capricho, querer arrancar os meus olhos e vendê-los para ganhar dinheiro. Não posso. Não posso, pelo meu próprio capricho, também destruir ou estragar um órgão reprodutor, o que no homem seria o canal deferente por meio da vasectomia, na mulher seria as trompas por meio da laqueadura tubária. Não posso fazer isso. São Paulo ensina-nos claramente que o nosso corpo não pertence a nós mesmos. Por isso, não podemos praticar a fornicação baseados em um suposto direito ao próprio corpo. A fornicação, como já falei, é a união sexual entre 2 solteiros, o que é um pecado contra a castidade. Diz São Paulo: fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Eu acabei de ler 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Fugir da fornicação. Fugir. Esse pecado é tão cometido hoje. As pessoas pensam que namorar é fornicar. Não fazem a menor ideia de que o namoro é um tempo de preparação em que se deve conhecer a alma, mas não o corpo do outro. Um tempo em que os corpos devem estar bem afastados para que as almas possam se conhecer e se amar. Não. Os namorados de hoje, em sua grande maioria, pensam que namorar é fornicar e que é impossível um namoro sem fornicação. Coitados. Fugir da fornicação, diz São Paulo. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Porém, aquele que se entrega à fornicação peca contra o próprio corpo. E o que tem mais o meu corpo? São Paulo diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que está em vós e recebeste de Deus? Então o meu corpo, desde o meu batismo, é templo do Espírito Santo. E que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? A quem eu pertenço, então? A Deus.
Alguém pagou um alto preço pelo vosso resgate. Qual é o preço do meu corpo, hein? O sangue de Cristo. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Em resumo, a mulher grávida desperta um sentimento de respeito e reverência por causa daquele que ela traz no ventre. Aquele bebê é um ser humano, é uma pessoa. Assim, a gravidez é um tabu, no sentido positivo, que deve ser cultivado mantendo-se a proibição do aborto. A gravidez é um tabu? Tomara que seja e permaneça sempre. Tomara que nunca o aborto seja permitido em nosso país. Maria não era apenas virgem, mas tinha a intenção de permanecer virgem. Como é que vai ser isso se não conheço homem algum? Lucas 1,34. Os evangelistas Lucas e Mateus narram um fato histórico, não uma fábula baseada em um erro de tradução. A criança por nascer não é parte do corpo da mãe, portanto não se pode defender o aborto com base no direito ao próprio corpo. Mesmo sobre o nosso próprio corpo não temos direito absoluto. Não podemos amputá-lo ao nosso bel prazer, nem entregá-lo à fornicação. O preço do nosso corpo é o sangue de Cristo que nos resgatou. E o Espírito Santo é o nosso hóspede, que em nós habita como em um templo. Portanto, pela castidade, glorifiquemos a Deus em nosso corpo. Muito bem, e qual é a conclusão prática que você tira desse vídeo horrível? A primeira conclusão é que nós devemos boicotar a Rede Globo. Se você já não assiste novelas, você tem agora mais um motivo para não assistir. A Rede Globo, com os seus artistas, são explicitamente favoráveis ao aborto. E você não vai colocar abortistas para falar em sua casa. Nem vai assistir a novelas cujo enredo seja a propaganda do aborto ou a propaganda do adultério, da fornicação, propaganda de pecados contra a castidade. Afinal, sua casa é uma casa de família, não é um prostíbulo. Não assistam à Rede Globo, rejeitem as ofertas que são feitas de programas e novelas que você sabe que são imorais. Não tente enganar a você mesmo, porque os nossos corpos, nossos olhos, para verem a Deus, têm que estar puros. E quem vê uma novela conscientemente, sabendo do que está vendo, tem os olhos imundos e não verá a Deus. Conserve seus olhos puros, também os olhos dos seus filhos que estão na sua casa. Que você não tenha que carregar diante de Deus um pecado tão grande como este de deixar uma criancinha ser escandalizada. Você, pai, você, mãe, são os primeiros guardiãos dos seus filhos. Deus vai pedir contas a você do que vocês fizeram ou deixaram de fazer com eles.